Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí? O editor Não falou nada? Não chegou ainda? Tá chegando. Tava meio atrasado. Isso. Faremos, trânsito, né? Faremos de futebol? Dinheiro. Quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de dinheiro? Futebol é o melhor jeito de lavar dinheiro hoje em dia, mas o dinheiro é o fim, né? Eu achei que todo mundo jogava por amor à camisa. Nos idos de 1970, talvez, né? Você assistiu aquele filme Heleno? Não. Do Botafogo? Não assisti. Puta que vida fodida o cara teve. Gente, assistiu o filme Heleno. Foi um craque do Botafogo. Tem um filme sobre ele, a respeito da vida dele, assim, né? E até quem faz o papel do Heleno é o Thiago Santoro. Cara, filmaço. O cara era meio doidão, né? O cara, sangue na veia, o cara. E ele tinha. E o cara, bicho, só que aí ele sofreu bastante, né? Porque saía pra cá, saía pra lá, aquela época não tinha, né, preservativo, não tinha, sei lá, nada de. E o cara acabou sifilítico e tal, mó trágico. Mas era um puta futebolista, entendeu? Heleno. Se procede ou não sei, mas no filme O Nome da Rosa, é Humberto Eco, se eu não me engano, né? Deixa eu anotar aqui, minuto 38, que eu vou deixar na descrição. Fala sobre, não é O Nome da Rosa, é Em Nome de Deus. Fala sobre a possibilidade de método contraceptivo usando tripa de algum animal. De porco. Tripa de não porco. me lembro. Então, vamos dizer assim, né? Tripa de porco. Preservativo A camisinha vem desde o final da Idade Média para a Idade Moderna. E ela vem já como era um pedaço específico da tripa de porco, entendeu? Então dava para encapar o biruliro. Mas não era como nossa camisinha hoje, que é descartável. O cara dava uma lavada, o cara dava um enxaguado. Depende, tem gente que realmente. Porque eu já vi comentário na. Eu já vi essa história, eu já vi comentário. Eu nunca precisei usar porque eu roubava do Brito. Nossa, põe Brito. Mas naquela rede obscura e sombria que é o lixo da sociedade que eu chamo, os comentários lá do cara, o que eu faço depois de lavar a camisinha 3 vezes? Estende no varal, você não falou, estende no varal, mas seca, muda de cor. Aí você falou isso aí do porco? Falando de camisinhas. Pode falar, vai. Coisa do porco, eu lembrei de um episódio da série House. Que a mulher vai fazer um transplante no coração, de uma das veias. Aí tem a sintética, que é de uma borrachinha lá, estranho, e dá pra usar de porco. E a diferença é que a de porco, ela vai ter uma vida normal, só que vai precisar de outro transplante depois de um tempo. Conheço 2 pessoas que passaram por esse procedimento. Cheira bacon? Não de porco, puseram a outra sintética. E a sintética para não você precisar não vai precisar trocar, mais. só que ela ia acabar complicando se ela quisesse engravidar. Se a mulher quisesse engravidar, ela ia ter uma complicação e talvez não conseguisse engravidar. Porque tem que tomar alguns medicamentos para o organismo não rejeitar, né? Essa é a dificuldade. É uma coisa E você escuta, né? Não é à toa que na Idade Média, como não se podia violar o corpo, que nem a gente faz hoje na necrópsia, e na autópsia, eu falo que eu fiz esse curso, eu me dava. Aí os caras. Eu só estudei na teoria. Os caras abriam um porco para entender o ser humano, Sim. né? Então tem muita gente até hoje que se abrir um porco você vai entender. Bom. Não, vou dar uma machada aqui. E aí você estava falando do quê? Da camisinha que colocaram no coração? Não, você falou do negócio do porco lá. Tá. Eu lembrei desse episódio da camisinha que eu vi na postagem. E as camisinhas, o Dudu trabalha numa drogaria. Não vamos falar o nome por conta, lógico. Pablo Escobar, Tá? o nome é Pablo Escobar. Papo a gente fala. O Dudu trabalha numa farmácia e lá tem vários preservativos. Tem um monte. Principalmente masculino, né? Feminino não tem nenhum. Feminino não tem nenhum, né? Anticoncepcional, feminino, mas tem. Porque é diferente. Já ouvi dizer que feminino é broxante. Eu, assim, nunca vi uma mulher usar, mas Será? já ouvi essa conversa.
de que é a meio mulher casada usou e o marido falou, por que você foi usar um negócio desse? Uma touca lá dentro. Tem. Diz que acabou com o clima. Tem no hospital, né? Pra pegar gratuito. Ele é bem estranho mesmo, aquela. Um cantão assim, vem uma esponjinha na ponta. Com espermicida. Mas, espermicida. Se eu fosse rapper, cara, o meu nome ia ser espermicida. Mas lá na farmácia tem um monte, Puta, cara. porque eu não sou rapper. Ah, então, fala da farmácia aí e fala da camisinha, daquelas da hora lá que tem sabor. Tá? Não. Essa camisinha aqui é o que eu uso, tá? Eu acabei de lavar. Ela virou camisa de Vênus. Camisa de Vênus. A banda, camisa de Vênus. Porra, mano. Não, você tá falando assim, tem. Que eu falo zoando pra todo mundo que tem a camisinha de churros lá, sabor De churros. churros. E do Tipo, lado. você não consegue comer um churro, você vai lá, compra uma camisinha mastigada e joga fora. E em cima dela fica o lubrificante íntimo, sabor leite condensado. Lubrificante íntimo, sabor leite condensado. É moderno, né? É o leite moça, né? Não, Entendeu? Leite. Leite, puta que eu pariu. Não, tem umas coisas bem zoadas. Chapado, vai. Aí. Qual mais que tem lá? Fala, Zé Tem Betinho. a de. Caipirinha. Tinha de caipirinha. Tinha, acabou? Vocês tomaram tudo? Acabou. Acho que compraram 5 ou 6 e vendeu lá. Ô, André, mas isso é uma coisa interessante a gente falando de Não, camisa. tem de bacon? A gente tá falando da camisa de Vênus aí. Tudo. A gente tá falando da camisa de Vênus aí, presta atenção, mãe. Negócio sério agora. André, o que é as igrejas cristãs falam sobre a camisinha? Então, boa pergunta. Pode usar ou não pode? No meio evangélico, isso não costuma, pelo menos do que eu já vi, tanto no meio pentecostal, neopentecostal, tradicional é o que eu conheço menos. Não ouço falar a respeito disso, de proibição de método contraceptivo, Que a igreja católica... que a igreja católica posiciona Sim. contra, né? Mas se fosse Mas o pegar católico nem sabe disso. Não, exatamente. Desculpa, porque eu sou de família católica. O católico médio não sabe. Geralmente quem se interessa por questões teológicas, por entender a fé de uma outra perspectiva. Agora, no meio evangélico, simplesmente eu acho que o tema é quase que ignorado. Pífio. Talvez Quer usar, usa. Se não quiser usar... alguma igreja assim mais que tem costumes assim mais rígidos pode proibir, né, falar que... Será que vai depender muito do líder, pastor? Então, vai depender, mas assim, desconheço, sinceramente. No meio judaico, eu já ouvi dizer que, inclusive, os judeus desenvolveram os primeiros métodos contraceptivos. E eles se posicionam sobre isso, que pode usar, mas que preferencialmente a ejaculação tem que ser no útero, né? No útero. Não no saquinho. Não usar na embalagem, exatamente, né? a camisinha. Mercado Livre. Mercado Livre. Isso. Ô, eu falei Mercado Livre, não pode falar, cara. Puta que eu pariu. Senão é desperdício de sêmen. sêmen. Desperdício. Quem é que junta sêmen? Você tá louco? Desperdício de energia vital. Mas eu tô aqui, ó. Espermicida. E falando camisa de Vênus, 13 de julho é dia do rock and roll. Camisa de Vênus é uma banda do Marcelo Nova, uma banda fodástica. Detalhe que o tema era futebol, viu, gente? Então, eu não matei Joana Dark. O tema era futebol, eu não matei Joana Dark. Né? Meu pai tinha um Cinca Chambord, né? Camisa de Vênus. Pô, né? Marcelo Nova escreveu um disco fabuloso com o Raul Seixas, A Panela do Diabo. Não vou falar isso aqui agora porque tem um amigo aqui muito cristão do lado que vai me pôr no inferno agora. Ouço muitas músicas do Raul Seixas. O cristão escuta rock ou não? O cristão fala assim. Porque o católico escuta de boa, entendeu? Uhum. Acho que até o Papa Francisco escuta. Ele é meio da hora, tá argentino, a gente escuta progressista, paz, né? Isso, até uns heavy metal ele escuta, tá? Até um Iron Maiden eu acho que ele escuta. Não sei em black metal, né? Mas vai apelar muito pra ele, né? Então, quanto a isso, primeiramente, qualquer hora seria interessante falar de cristianismo, porque é um tema que vai render muita especulação. E eu entendo que o segmento evangélico poderia não usar mais esse termo, usar o termo evangélico.
Não cristão, você Porque fala. Cristão Cristão virou muito um próximo de termo crente. muito Nutella, né? Assim, serve para o católico, para o espírita, para o evangélico. O macumbeiro, Então o crente. há uma imprecisão muito grande. Sem contar que o termo evangélico, hoje tem mais de 5.000 igrejas evangélicas catalogadas. Minha nossa. Então, cristão ainda é mais lato ainda. Tem os ortodoxos, tem Isso, os católicos, tem os Aí eu chego com os ortodoxos, tem, vai. etc. Né? Então, um tema que dá para devagar. Sim. Mas, falando do rock, o evangelho moderno aí, sim, tem bandas top, inclusive, Fruto Sagrado, Oficina G3, Metal Nobre, Rosa de Saron. Rosa de Saron, que já é evangélica, mas o povo evangélico que consome G3 e outras bandas consome Rosa de Saron. Rosa de Saron, porque hoje em dia o católico com o movimento carismático começou a ficar ali numa zona teológica que o evangélico consome. Diferente da vertente que vai pender para alguma menção, algum santo, né? Aí o evangélico, via de regra, não consumiria. Mas quando fala só de Deus, só de Jesus e tal, aí do Espírito Santo, o evangélico vai consumir naturalmente. É interessante porque tem muitas bandas de rock que eu falo, quando eu falo rock, eu falo no sentido geral do heavy metal, thrash, rock and roll clássico, black, death, assim vai. Detalhe também, que tem até umas bandas de rock cristão. Sim. Tem. As que a gente já tá uma famosa lá que eu escutava uns tempos atrás. É tão famoso que você esqueceu qual era a banda. Tem que confunde muito por ser cristão que Uma famosa. É um mistério pro final do episódio. Tem quem pega assim, vai traduzir o nome da banda, tem a Lamb of God, o povo acha que é cristã, mas na verdade são críticas a tudo. Lamb of God, Cordeiro de Deus. Os caras destroem. Não só o Cordeiro, mas Deus que tiver perto. Eles criticam tudo, mas é muito confundido. É semelhante àquela música Aleluia, né, em inglês, do Bon Jovi. Eu não sei se é do Bon Jovi exatamente, o Bon Jovi pode ser apenas um intérprete. Que ele fala aleluia no refrão, mas ali ele exprime um certo agnosticismo, né? Ele vai falando alguma coisa e pondo Bon Jovi pra mim não é rock. e depois ele canta aleluia. Mas Bon Jovi pra mim não é rock. É como se ele tava... Não, A Lady Gaga é mais seguinte, rock que o Bon Jovi. e isso virou uma canção gospel da Jamile. De quem? Da Jamile. Não conheço. Você falou da Lady Gaga? E foi a partir daí que ela começou a regredir no meio gospel, porque ela começou a secularizar muito as músicas dela, começando com esse Aleluia, que foi um sucesso até. Mas teve pessoas mais radicais que falaram, poxa, não é essa Aleluia, não está adorando a Deus, está relativizando a fé, porque your faith was strong, but you needed proof. A sua fé é forte, mas você precisa de prova. E aí vai falando várias frases assim que não exprime uma fé, exprime pelo contrário, dúvidas. E aí ela aderiu enfim, só para pontuar que às vezes o nome em si não define, né? Usou lá God, é de Deus, não necessariamente. Né, transversei aí para chegar que nem nesse. o Creator, que tem uma música que chama Enemy of God. Exatamente. Falou de God, mas falou do inimigo de Deus. Você viu um vídeo da Lady Gaga? Ela tá num tapete vermelho, aí tem uma mulher lá com uma plaquinha, fala, você vai pro inferno, não sei o quê. Eu vi. Aí a Lady Gaga volta e beija essa mulher e sai e fala, e você vai comigo. Você vai ver. Engraçado a cara claro, da mulher. Há quem diga que foi tipo armada e tal, não sei. Mas a expressão da senhorinha foi bem genuína e de quem gostou e ficou meio. Ah, que delícia, vou pro confusa, inferno. né? Ela ficou meio tipo, a Lady Gaga me beijou. A Lady Gaga me beijou, eu vou pro Aí ela inferno. baixou o cartaz e ficou meio perdido. Não, mas por exemplo, porque esse lance aí, cara, do rock, por exemplo, o Tom Araya, que é um cara que eu sou fãzaço do Slayer, ele
vocalista, né, do Slayer e tal, o Slayer trash total, e os caras detonam bastante, né? Uma das músicas que eu mais gosto do Slayer, por exemplo, é Antichrist, né? E o Tom Araya, bicho, ele se define católico, apostólico romano. Porque ele falou assim, eu fui batizado da igreja católica, porque ele é chileno, né? Então, sim, é naturalizado o estadunidense. Aí ele falou, nasci num berço católico, minha mãe é católica, pai é católico. Eu só aprendi sobre catolicismo, então eu sou católico, não tenho... Ele falou, uma coisa não tem a ver com outra. É isso que é interessante do rock, porque às vezes, por mais que a letra seja agressiva, a um sistema político ou a um tipo de segmento religioso que seja, às vezes o cara que está cantando, está tocando aquilo, está tocando aquilo ali somente por uma questão técnica de uma banda. E está vendendo algo, igual um filme de terror. Sim, o problema é quem recebe. Quem recebe. Receba! Pode levar isso às últimas consequências. Quem recebe. É igual a política. Se o líder falar, vamos invadir o Congresso Nacional, o pessoal vai invadir. Esse é o problema. Aí eu nem atribuo a quem fala, atribuo a quem ouve, que tem que ter o senso crítico e filtrar o que está sendo dito, né? Não perder ali a razão. Sim. E, infelizmente, o interlocutor facilmente é manipulado pelo seu líder político, pelo seu guru religioso ou por quem quer que seja. O cara não pode dar uma hater para nós no canal. Então, uma coisa que eu deixo claro, que eu acho bacana dentro do movimento do rock, é essa questão de uma questão agnóstica, né? Tem cara que não tá nem aí, quer dizer, o cara não tá preocupado se existe Deus, se existe diabo, que existe. O cara tá fazendo música dele. E porque na verdade, porque a gente dentro do meio do rock, muitos metaleiros e tal, gosta muito e tem todo o respeito pelo Black Sabbath e pelo Ozzy. Porque o Ozzy, né, Ozzy Osbourne, de primeiro, na verdade, ele queria fazer uma música parecida com a dos Beatles. Em inglês, tal, a pegada dos Beatles, né? Ele já pegou o início do movimento hippie e tal, só que não vendia, cara, não fazia sucesso. E aí, quando lançou o gênero terror, ele viu que começou a lotar o cinema. Os cinemas lotavam com o gênero terror e tal, aquela coisa. E aí ele falou para os caras do grupo, falou assim, basicamente é isso, né? Vamos fazer música de terror. Ninguém fez música de terror até agora. Então, o próprio primeiro disco do Black Sabbath, que é Black Sabbath, né? Ele foi muito vendido porque realmente era a primeira música, né, o rock e tal, voltado para o terror. E aí deu início, deu um disparo para todos os segmentos do rock. Falando nisso, só pegando aí um gancho, o Iron Maiden é uma banda assim bem antiga, bem popular, né? E popular. E eles também usam elementos religiosos, né? Fala, tem até a música, né? The Number of the Beast. Enfim, e tem esse elemento religioso. Mas também tem uns filminhos de terror nos clipes lá, né? Tem, cara. Pra caramba, né? Cara, tem. O que eu acho da hora dessas bandas, cara, e um cara que eu falo assim, ó. Sendo cômico, né? Assusta assim, você já pegou o clipe do The Number of the Beast? O clipe é bizarro, o lobisomem que aparece no começo lá, você racha o bico, né, velho? Então, assim, é bem da hora pegar, assim, esses clipes. Mas, um cara que eu falo, eu tava falando até pro Tutu, falei, esse cara aqui, velho, quando ficar velho, os caras vão bater o chapéu pra ele, que é o Rob Zombie. Porque o Rob Zombie, não é com o Jackson, já era o terror próprio. Mais pop, né? E era o terror em si já. Eu olhar pra cara do Michael Jackson, assustar, pelo amor de Deus. Então, não é porque morreu também que eu falo que o cara era lindo, pelo amor de Deus. Apareceu um morcego albino, o que era aquilo? Há divergência se ele morreu. Eu acho que não. Deve estar na puta que pariu. Pegou na música do tiro.
Ele está no Ceará com o Elvis comendo baião de dois. Bom, e o André já engolindo o baião de dois. Perdi, eu estava falando. Então, mas Esperidão não, gente. Não Kasher. Tá. O Rob Zombie é um cara que ele ressuscitou todos os monstros de filme de terror. É o Nosferatu, que é o puta clássico de um filme do caralho, Nosferatu. O Frankenstein, né? O próprio lobisomem, né? A mulher vampira. Então, ou seja, o cara, velho, ele pegou assim e trouxe o terror para a música dele. Então, você escuta Rob Zombie, tem essa pegada realmente do terror e terror clássico. Isso que é legal dele. Que não é um terror novo, sabe? Não é aquela coisa, por exemplo, você assistir um filme, você assiste O Exorcista, né? O velhão lá da menininha vomitando, né? Padre me come. E você assiste hoje. Será que eu assisti errado? Bom, agora tem aquela tal de Annabelle. Agora é antigo, né? Mas é antigo, mas de quando Annabelle? Quantos anos tem Annabelle? Já faz Minha gata uns 30. Não sua gata, caralho. Quando eu era criança. Não, faz uns 5 anos. 5 anos? 5, 6 anos no máximo. Então, mas tudo bem, mas você fala assim. 2014. 2014. Nossa, tem filme mais velho. O filme dela mesmo, próprio. Ela aparece no primeiro Invocação do Mal. Mano, tem filme dela até de 1900, 1800. Invocação do Mal 1 é em 2013. Vou pesar aqui os filmes todos. Tá bom, vai. Foda-se. Vamos dar 10 anos pra Annabelle. Fala no Mas cu da Annabelle. Pau no cu da Annabelle. Isso aí, Annabelle. Ó. Aí, o que acontece é o seguinte, galera. Ó. Você assiste, ótimo, da hora. Só que tem qualquer filme de terror hoje, né? É lotado de efeitos especiais, né? Aquela coisa toda. Pô, é muito legal. Eu sou um cara que aprecio muito o gênero terror. Beleza. E principalmente a literatura terror também do Stephen King. Sou um leitor assim. Allan Poe tem. Edgar Allan Poe, né? Então tem. Mas do moderno, mais moderno aqui, que eu curto pra caramba, um cara muito inteligente, é o Stephen King. Repete Falou de terror. O nome aí. De quem? Desse autor, tem o Edgar Allan Poe. Allan Poe. E o qual que é o outro? Stephen King. Tá ok. Beleza? O Gigolô King é considerado o rei do terror, né? O rei do terror. O cara, eu tiro o chapéu pro cara. O cara escreve bem pra caralho. O livro do cara, nem precisa assistir filme que faz baseado nos livros deles. Leia os livros. Eu li o It. Um pouco cansativo, porque 1102 páginas não é. Mas ótimo. É mais vagabundo, sabe? Então, pega um negócio mais, sei lá, o Gustavo tá falando lá Dá atrás. pra começar com a Carrie. A Carrie é estranha. Ou o Cemitério Maldito, que eu tô lendo. Carrie é estranho assistir. Então, mandou a hora, né? Nossa, E aí a gente pega. página Então, a gente pega isso aí, esses filmes, eles estão o quê? Realmente bastante efeito, beleza, bacana. Mas não ganha do Titanic, hein? Né? Tava assistindo os bastidores do Titanic, não tem pra ninguém. Titanic só começa a assistir na hora que bate no iceberg, o pessoal fica louco. Porque é a parte mais da hora, velho. A parte mais Não, dali pra frente é só Você acha que eu vou ficar vendo o cara ficar cuspindo lá? Não tem aquele lance lá dele ensinar a mocinha a cuspir? Então, eu acho que essa essa brisa Faz entre muitos operário anos e que eu operário assisti. e classe média. Né? faz muito Aqui, ó. que acontece no cinema, né? Só A vida real é meio difícil. Vida real, a classe média tá, e alta tá aqui pro operário. Então, tô mostrando muito de dois, desculpa aí, gente. Tem tudo gente sem vergonha. Não, mas fazer o quê, né? Eu vou falar o que? Esse vagabundo também. Aí, eu tava falando de efeito especial. O Rob Zombie é um cara que o som dele é moderno, lógico, você tem, né, toda a aparelhagem moderna comparado ao Black Sabbath na década de 70, só que o cara levanta temas, eu acho isso que é legal, a temática do cara é ainda aquele horror lá de trás, aquele terror lá de trás, entendeu? Não algo novo, o cara, não, ele pega aquele terror, né, classicão. Então, pro dia do rock, dia 13 de julho, escute algumas canções do Rob Zombie, tá? Que eu... O dia do rock... Sabe um filme Sabe por que é dia do rock? Sabe um filme de terror dela que vocês não assistiram? Pneu Assassino. Melhor filme.
Tem uns classe C assim, que é. Como chamava aquele que tinha um bigatão embaixo da terra lá? Aquele que tinha um bigatão embaixo da terra que ninguém podia pisar no solo, que ele vinha com 1000 caras. André? Como chamava? Acho que é Worm, uma coisa assim, de minhoca. Uma minhoca gigante que vinha com 1000 caras. Mas era. Não. Passava na SBT, né? Eu acho que é. Anaconda. Eu acho que Anaconda, mas Anaconda, beleza. Tá. Mas esse bigatão que vinha assim. Eu acho que chama Worm. Bom, e 13 de julho, interessante, sabe por quê? 30 minutos. Sabe para gente fechar? Dia do rock? Você que não sabe aí, eu vou não saber até hoje, fui pesquisar. Tremors. Isso aí, ó. Tremors. 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 Perca 1h30 da sua vida vendo esse filme. Então, 13 de julho, pessoal, porque em 85, no dia 13 de julho de 1985, houve aquele festival Live Aid, né? AID, né? Bom, Que é um festival de apoio, né? É um festival foi um festival com fins lucrativos. Isso, sem fins lucrativos, mas com fins lucrativos para principalmente a Etiópia, em relação à fome, a combate da fome. Então sim. várias bandas se apresentaram e aí ficou considerado o Dia Mundial do Rock, 13 de julho, por conta de 85. Sem fins lucrativos para as bandas, mas arrecadando fundos para a Etiópia, no caso, na época. Lembra Michael Jackson, né? Aquela música We Are the World. We are the world. Tanto que no final do filme do Freddie Mercury é o show deles no Live Aid. É verdade, né? Você assistiu o Freddie Mercury? Não. Não, se não é judeu, ele não assiste. Você já foi circuncidado? Não. Pior que eu acho que o ator que fez o Freddie Mercury é egípcio, cara. O cara é egípcio e o Freddie Mercury, ele era tanzânio, né? Ele era tanzânio, o Freddie Mercury, sabia? Sei quase nada sobre Não, o Freddie Mercury. É porque Conheço o nome. a Tanzânia era uma Eu sei colônia que ele era inglesa, meio né? exótico, né? Meio exótico. Grandes dentes, uma boa. Ou não posso falar, Marcos, não precisava, estou fumando. Porque faz mal. Para a saúde, faz mal para o meu bolso também. Que bolsa você vai funcionar? Deu Rami Malek. Ah, é dele. Egípcio. De origem egípcia, cópita. Tanto que, sabe o filme Uma Noite no Museu? É ele que faz o faraó. E criticaram porque falaram, podia ter pegado um egípcio para fazer o faraó. Mas é que nem ele falou assim, pega um brasileiro para fazer, sei lá, um filme sobre orixá, aparece eu lá, pega um brasileiro, eu sou o quê, cara? Cacete. É igual o Bial quando ele foi assaltado lá no Rio de Janeiro, o cara, ô gringo, não sei o que lá e tal. Aí ele, rapá, que gringo que é? Eu sou carioca da gema, sei lá o que ele falou. Aí, desculpa aí, irmão, achei que fosse gringo. Aí ele falou da hipocrisia. Ele falou, quer dizer que se fosse gringo, podia assaltar. Isso aí Dependendo do gringo, né? Isso aí é os táxis, quando você sai do cruzeiro, a Ju fazer isso. Ela fala, fica lá falando, aí gritando, pra gringo é mais caro. Cara, porque assim, hoje a gente usa gringo pra tudo, né? Sim. Usa o gringo pro norte-americano, alemão, o que for. Mas dependendo do gringo, você soltar o cara, coitado do cara, velho. Eu não sei, alguém chama o pessoal da Bolívia de gringo? Não. O pessoal do Paraguai, nossos irmanitos aqui? Ainda bem, cara, de irmão, porque, mas você sabe que tem gringo que os caras são bestas, né? Eu dei aula para um rapaz dos Estados Unidos que ele era louco para ser assaltado no Rio de Janeiro, como se fosse... fui no Brasil... Isso, como se fosse vivi intensamente uma turnê, sabe, uma turnê turística. O que você vai fazer agora? Olha, gente, agora a gente vai para lá ser assaltado. Ama ir para favela? Eles gostam. Fica vendo a rocinha. Esse campeonato é gente igual animal enjaulado, né, cara? Eu vou parar de falar agora, tô nervoso. Mas é que nem você. Imagina você indo pra África e não querer ver um leão. Olha a ideia que o cara tem da África. Ele é o produtor de memes do canal. Uma reflexão interessante. Olha a ideia que o cara tem da África. Assim como tem gente que quer vir pro Brasil ser assaltado, tem gente que quer ir pra África ver leão, velho. O que tem?
Eu acho que a África. A única coisa que tem na África é o filme Rei Leão. E vê o que a China tá fazendo na África. Já que você fez o barulho de pomba. Fez uma réplica do Rei Seu Leão. pai de. Uma reflexão importante. É uma coisa que o cara vem pro Brasil, achando elefante no meio da rua. Seu pai de girafa. Tinha uma aluna minha que veio dos gringos aí, coitada, ela falou que falaram pra ela que se ela andasse no Brasil de tomar cuidado com algum boné e chapéu, porque os macacos pegavam. Olha só, mano. Aí eu falei pra ela, filha, nunca vi um macaco de perto. Você não foi na Unesp? A Unesp tem uns macaquinhos. Aí, ó. Mas eu queria ver um chimpa, Infelizmente não entendeu? deu pra defender a tese, os gringos estão certos. Mas não rouba chapéu. Quando eu fui na cidade da criança aqui perto, tinha o sagui lá. Ah, mas sabia. Eu quis roubar um pra trazer embora. Então, ela falou assim, Eles pensam- os caras acham que é chimpa, entendeu? Ah, Sabe o filme Mas filme os dos caras que vai vir macacos? pra cá vai ver gorila. Sabe, o cara tá tipo... Onça de estimação. O cara tá andando no mercado, o cara fala assim, ó, vou comprar um pão. De repente, no meio do mercado, tá passando um cara montado numa zebra. Pô, Vai, que nem lá em Dubai. Que Aí nem embaixo é os caras nativo têm da nossa tigre, fauna. tem leão. mas já em Dubai é diferente, o cara tem por uma Aqui questão no de Brasil- luxo. Aqui no Brasil, Aqui os caras têm porco. Um pouco uma cabra velha, entendeu? Agora vai falar com uma ideia específica. Cuidado com os macacos, porque eles roubam mochila e chapéu. O que o macaco tem a ver com chapéu, cara? Olha a ideia que o cara tem. É igual qual bandinha que foi mesmo, daquele lá? Que banda que foi? Aqueles moleques que tinham as pernas tudo coloridas? As calças coloridas? Restart. Não foi o moleque que falou que queria tocar no Amazonas? Ah, eu Porque já lá- não sei. Eu é, sei ele que falou eles que- usavam umas calças Ele coloridas. deu uma dessa igual do Gustavo. Ele Ele queria tocar na Amazonas. Não, Restart. Ele queria tocar no Amazonas porque ele nunca tinha. Seria interessante, ele queria ver o pessoal assim, um monte de selva, cipó. Quer dizer, maior zona da gente de mercado, de mercadoria que entra e que sai é uma Franca de Manaus. Sim. E o cara achando que o pessoal anda de cipó. Tipo, cipó Bom, táxi. Exatamente. O cipó táxi. Os caras O cara vai em cima e vai embaixo. Os caras andam de cipó. Só ué. uma pergunta que eu queria fazer, completar um comentário Não desse falo mais gancho nada. aí do gringo. Por que gringo? Não, falávamos do gringo, eu citei o exemplo do Bial, e aí tinha um outro exemplo sobre gringo que me fugiu, tinha um outro exemplo. Eu não me lembro em que contexto que entrou o gringo na história. Eu também não. Depois Enfim. de tanta coisa aí, bicho, eu vou te Vamos falar. falar de dinheiro? Falar de gringo, fala de dinheiro, né? Exatamente. Como diz os alemães, Geld, das Geld. Próximo bloco. Entendeu? Pausa pro café. Eu só quero te falar uma reflexão Fala da interessante. maconha. O grilo é um bicho muito barulhento, não é? Melhor cortar. E a gente usa o barulho dele para simbolizar o silêncio. Verdade. Verdade. Quer que pausa? Pausa. Eu vou aí, pausa. Faz sabor. Que aí Ai, ai. Eu vou me retirar agora.